Registro de gravação apareceu aqui para mim. Bom dia a todas, bom dia a todos. Esta é a aula 15 do curso de Direito Administrativo da PUC de Campinas. Eu sou o professor Josué e nós vamos falar hoje de serviço público. Vou fazer o compartilhamento da tela assim que eu achar a tela para compartilhar. Espera só um pouquinho. Eu tenho uma certa dificuldade. Estou com uma certa dificuldade porque o ambiente hoje é um pouco diferente. Não estou conseguindo achar. Vou tentar de novo, peraí. Quando tenho duas telas, fica mais fácil. Hoje eu estou apenas com uma tela, então eu me perco. Vamos falar de serviços públicos. Como eu contei para vocês já em várias oportunidades, a administração pública possui 5 funções e ela funciona em uma dessas cinco dimensões. A primeira e a mais importante delas é justamente o serviço público, embora nós tenhamos, por força da administração das aulas, apresentado primeiro a segunda função mais importante, mais relevante do serviço da administração pública, que é o poder de polícia. E hoje nós vamos falar sobre serviços públicos, que é uma função administrativa ampliativa de direitos. Além desse serviço público e de poder de polícia, a administração pública possui outras 3 funções, funciona de outros 3 modos, que são a função regulatória, muito própria do controle pelo poder público dos mercados monopolizados. Nós temos no Brasil muitos serviços que são prestados por pessoas de direito privado, que são empresas privadas, mas prestam serviços públicos. Praticamente todas as concessionárias de serviços públicos no Brasil, desde a administração de rodovia, controle, distribuição e tratamento de água, fornecimento de energia elétrica, todas essas pessoas jurídicas que prestam esses serviços são pessoas de direito privado. Na maioria delas, atualmente, são empresas privadas que não têm nenhuma relação com a administração pública indireta, exceto no caso de tratamento de água, que ainda é muito... A água no Brasil ainda não está desestatizada. De qualquer forma, esses serviços públicos são prestados por empresas privadas e a regulação ou o direito regulatório aparece como a área do direito administrativo que controla, que fiscaliza a prestação de serviços públicos por empresas privadas. E aí nós temos uma quantidade enorme de agências reguladoras, uma para cada serviço monopolizado. Temos a Agência Nacional de Energia Elétrica para controlar o fornecimento, a produção e o fornecimento de energia elétrica. Nós temos a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que fiscaliza, que regulamenta, que organiza e que decide muitas coisas dentro da área, aliás, que decide praticamente todas as coisas dentro da área de serviços de telecomunicações, telefonia móvel, TV a cabo, serviços de streaming estão sendo fiscalizados por meio da Anatel. Então, são agências, Agência Nacional de Águas, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Agência Nacional de Transportes Aquáticos. O que não falta é agência reguladora para cada serviço que era serviço público, mas é prestado por empresas que vocês já sabem, a empresa tem por objetivo, o lucro, e fica meio contraditório a empresa receber lucro ao mesmo tempo que presta serviços públicos que devem ter qualidade. E nós temos também 2 funções administrativas que são objeto do estudo do direito econômico, vocês terão isso no 4º ano da faculdade, que são o fomento e a intervenção do Estado na economia. Hoje nós vamos falar de serviço público, que no início do direito administrativo acabava até tendo a confusão. O próprio direito administrativo é entendido como o estudo do serviço público, da prestação de serviços pelo poder público, ou mais precisamente pela administração pública. E os serviços públicos, eles devem ser entendidos como uma função administrativa ampliativa de direitos, ou seja, nós em tese temos muitos direitos, mas eles só são passíveis de serem eles só são exercidos, eles só se tornam efetivos, eles só se realizam por meio de uma atuação estatal direcionada. Todo mundo pode ter direito à educação, todo mundo pode ter direito à saúde, conforme previsão constitucional, mas as pessoas, na sua maioria,
quase, sei lá, quase a totalidade dos brasileiros só terá direito à saúde se houver posto de saúde, se houver SUS, se houver sistema de distribuição de vacinas, se houver vacina, se houver médico, se houver enfermeiro, se houver atendimento médico, atendimento ambulatorial disponível para as pessoas. Porque não adianta você ter direito à saúde, mas não ter médicos, enfermeiros, medicação e tratamento à disposição para que você tenha a concretização desse abstrato direito à saúde. Da mesma forma, direito à educação, não existe, ninguém tem a possibilidade de exercer o direito à educação se não houver um sistema de educação disponível para aquela pessoa. Se não houver esse sistema, não há efetivo direito à educação. Esse direito é tão real quanto a literatura. Você lê, você se diverte, você fica feliz lendo, mas você sabe que aquilo não é verdade no sentido material, no sentido real. Você sabe que aquilo é uma história. É a mesma coisa contar para pessoas pobres que elas têm muitos direitos. Ela vai achar lindo, fala assim, conta agora aquela do artigo 5º para mim, que eu fiquei emocionado com essa história sobre o artigo 6º. Falar que a pessoa tem direito à moradia, mas ela não ter onde morar, é no mínimo contraditório, para não dizer uma piada de mau gosto. Bom, os serviços públicos, eles devem acontecer justamente para que algum tipo de direito, ou em alguma medida, os direitos constitucionais sejam realizados. E quando o direito administrativo foi pensado pela primeira vez, lá no final do século XVIII, começo do século XIX, ou até meio do século XIX, eu acho que o direito administrativo efetivamente se constrói muito mais durante o século XIX que no século XVIII. A essência do Estado, a essência da administração estava na prestação de serviço, a ponto do direito administrativo ser entendido na França como escola do serviço público. E nós temos aqui alguns problemas no desenvolvimento social. Nós não temos, por favor, se vocês puderem anotar isso, se vocês puderem chorar de amarelo, não há uma definição precisa do que saber ou do que entender por serviço público. O que é prestar um serviço público? Como se presta esse serviço? São as grandes questões da modernidade. Eu peço perdão aqui pela digitação errada, certo? A noção de serviço público varia no tempo de acordo com a necessidade da maior ou menor amplitude da intervenção do Estado na vida dos particulares. No âmbito do liberalismo, no âmbito da Revolução Francesa, a ideia era que as pessoas eram livres para procurar a satisfação das próprias necessidades, de modo que o Estado não tinha absolutamente nenhuma preocupação, ou não havia, nos momentos pós-Revolução Francesa, qualquer ideia que o Estado deveria prestar algum serviço às pessoas. Tanto é que o Estado ele existia basicamente para criar leis e para executar estas leis. O judiciário se responsabilizava exclusivamente para exigir o cumprimento de contratos e exigir o cumprimento de leis. E o Estado ele era realmente mínimo. O único serviço público que estava à disposição de todos era o serviço da polícia para policiamento ostensivo e evitar que crimes acontecessem. De qualquer forma, o que nós podemos entender como serviço público em sentido amplo? O serviço público em sentido amplo é a ideia de que o Estado possui funções e que todas essas funções são realizadas por meio de serviço. Ou seja, toda atividade exercida pelo Estado, por seus poderes para a realização direta ou indireta de suas finalidades, seria a ideia original do que seria serviço público, que aí se confunde com a própria ideia de direito administrativo. Ou seja, o direito administrativo é o ramo do direito que estuda, que compreende absolutamente todas as atividades exercidas pelo Estado. Logo, se todas as atividades exercidas pelo Estado no direito administrativo são serviços públicos, nós temos uma noção tão ampla que identifica serviço público com o próprio direito administrativo. E nós temos uma noção restrita de serviço público. Aí a gente tira as funções judiciária, legislativa, as funções políticas, de política internacional, etc. E aí nós temos que todas as atividades da administração
para realizar finalidades públicas seriam o serviço público. E aqui nós nos restringimos à administração e não atividades legislativas, atividades judiciárias ou atividades diplomáticas. Ok? Aqui seria uma noção restrita, mas ainda assim, mesmo esta noção restrita é uma noção amplíssima do que seria serviço público. E nós também podemos entender serviço público em 3 dimensões ou 3 aspectos. A primeira é o sentido de quem é o prestador de serviço ou qual é a organização a partir da qual os serviços são prestados. Ou seja, todo serviço prestado diretamente pelo Estado é serviço público, seja porque o Estado está organizado para prestar o serviço público, ou seja porque o sujeito da prestação é necessariamente a pessoa jurídica de direito público chamada Estado. Está um pouco superado porque é muito comum hoje pessoas de direito privado, empresas privadas prestarem serviços e esses serviços são prestados indiretamente pelo Estado, isso é considerado serviço público de qualquer jeito. Portanto, nós temos uma segunda dimensão, um segundo aspecto, chamado material ou finalístico. Serviço público nessa dimensão seria aquele que tem por objeto satisfação de necessidades coletivas positivamente definidas por norma jurídica. O grande problema é que existem funções que não são positivadas pela norma jurídica, existem funções que a lei não determina, essas funções são determinadas por declarações de direitos ou pelo direito internacional ou mesmo pela Constituição. Tecnicamente falando, normas constitucionais e normas de direito internacional não fazem parte da estrutura da estrita legalidade do direito administrativo e existem serviços que satisfazem necessidades individuais e não coletivas. Então, e outra, não é porque não atinge finalidade que não seja um serviço público. Então, esse aspecto, saber quais são os serviços ou qual objetivamente é o que é prestado pelo poder público ou por quem ele faça às vezes, também possui imprecisões, mas são as duas formas que originalmente se identificava o serviço público, ora por um aspecto subjetivo, ora por um aspecto objetivo. E atualmente nós temos um aspecto formal. Qualquer serviço desempenhado sob regime jurídico de direito público é considerado serviço público. Se nós tivermos um regime jurídico aqui no sentido de se nós tivermos uma lei que determina que determinados direitos devem ser conferidos às pessoas e esses direitos serão conferidos por meio de prestações administrativas, segundo determinado regramento jurídico pautado em lei, nós temos uma definição de serviço público. Mas veja, nós continuamos sem saber exatamente o que é serviço, o que é prestar serviço. Por isso que eu gosto muito ainda dessa noção inicial, mas ela é muito forte neste sentido. Toda função, tudo aquilo que a administração, quem ele faça às vezes, realiza na prática. E esta atividade permite que pessoas recebam de alguma forma ou sejam satisfeitas de alguma forma num direito fundamental, num direito constitucional seu, nós estamos falando de serviço público. Os serviços servem justamente para que pessoas, cidadãos, tenham ampliado ou tenham concretizado algum direito constitucional na sua esfera subjetiva. Ok? E aí nós temos alguns critérios de classificação que são datados, são anacrônicos atualmente, mas vamos lá. Vocês já devem ter ouvido falar de serviços administrativos, então é um critério, ou seja, toda vez que a administração, toda vez que a burocracia precisa atender às suas próprias necessidades, ou seja, precisa comprar papel para impressora, precisa comprar um computador para se conectar à internet e realizar as suas atividades, precisa comprar pasta, precisa comprar grampeador, precisa comprar mesa para organizar, precisa comprar escaninhos, precisa comprar toda uma estrutura para o pessoal trabalhar dentro do escritório. Tudo isso são necessidades internas, cujo caráter é preparatório e instrumental para que os outros serviços possam ser prestados. Não é possível liberar um alvará de construção, um alvará de funcionamento para atividades
de pessoas atuarem, não é possível realizar, vou melhorar isso, não é possível que as pessoas tenham direito à educação se não houver a construção de um posto de saúde e se esse posto de saúde não tiver um pessoal de escritório que organize as atividades fins daquele posto de saúde. Tudo isso é considerado serviço administrativo, não são serviços que efetivamente chegam até nós, mas são serviços meios pelos quais as finalidades públicas acontecem. E também existem serviços de comércio e indústria. Atualmente, a doutrina, a jurisprudência, o entendimento atual no Brasil e no Ocidente é que o Estado não deve realizar atividades comerciais e não deve realizar atividades industriais, porque isso seria coisa que o mercado realiza, o mercado se organiza. Mas quando era tudo mato, vamos usar essa expressão antiga, quando não havia, quando o risco de construir uma ferrovia, ou quando o risco de construir uma rodovia era muito alto e o retorno desse investimento era muito baixo ou nulo, o Estado realizava, e aliás ainda realiza, serviços comerciais e industriais que atualmente não entende-se que ele não tem a eficácia ou a eficiência de mercado necessária para realizar tais serviços. São serviços, de qualquer forma, que, por comércio e indústria, executados direto ou indiretamente para atender necessidades coletivas de ordem econômica. O serviço público brasileiro já teve empresas públicas de transporte, empresas públicas de criação e fornecimento de energia. Já houve no Brasil uma quantidade enorme de empresas estatais de telecomunicações, e todas elas foram responsáveis pela construção das instalações necessárias para que houvesse possibilidade de fornecimento de energia, ou seja, toda a infraestrutura necessária para fazer rodovias, para fazer ferrovias, para fazer fios, linhas de transmissão de alta tensão, lançamento de postes e fios e cabos de telefonia para que todos tivessem a expansão do serviço de energia e telefonia nas suas casas. Toda a infraestrutura necessária à coleta de esgoto e fornecimento de água tratada, tudo isso foram serviços comerciais e industriais. A própria Petrobras, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, todas essas estruturas são consideradas serviços comerciais e industriais executados pelo Estado, inicialmente de forma direta, atualmente de forma indireta, para atender necessidades de ordem econômica. E aí, segundo ele, Meirelles, também estão incluídos os serviços prestados pelo Estado, mediante remuneração, da utilidade usada ou consumida. Por exemplo, visita zoológico, quer dizer, existe um zoológico municipal em que, se as pessoas quiserem entrar, pode ser cobrada tarifa. Se você, por acaso, for pessoa de baixo poder aquisitivo, pode adquirir um imóvel da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Governo do Estado, ou do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, e tudo isso são serviços comerciais e industriais que têm a participação do Estado, e sem a participação do Estado eles são completamente inviáveis, ok? E também nós temos um critério, não mais quanto ao objeto, mas agora quanto à utilização do serviço pelo cidadão. E se vocês puderem passar aquele amarelinho, né, que vocês chamam de highlight, e achurar tudo isso que está mostrado na tela agora, eu recomendo, porque esta distinção dos serviços conforme a sua utilização é um critério de classificação muito importante. E eu não sei por que ainda nós utilizamos esta estrutura, esse nome latino, tá bom? Serviços de uso singular e serviços de uso universal. O que é um serviço uti-singuli? É um serviço prestado à coletividade, ou seja, está à disposição de todos, mas os cidadãos usufruem desse serviço de maneira direta e usufruem de maneira identificável. Nós conseguimos medir o uso deste serviço prestado pelo poder público ao cidadão. O cidadão, segundo este critério de classificação, nós sempre conseguiremos identificar um serviço que possui uma infraestrutura social montada, e as pessoas conseguem receber serviço a partir dessa estrutura, e é possível medir
a quantidade de serviço prestado. Neste caso, nós temos a ideia de que serviços utilsímbolos são aqueles serviços recebidos nas nossas residências e que podem ser medidos pelo, entre aspas, relógio de água e relógio de energia. Não existe relógio aqui, pelo amor de Deus. O hidrômetro é um medidor de consumo de água e eu vou esquecer o nome agora, entre aspas, do relógio de energia elétrica, é um medidor de quantidade de energia utilizada naquela residência ou naquele local. Mensalmente, a concessionária de serviço público, seja de energia elétrica, seja de telefonia, seja de fornecimento de água, consegue medir quanto de água, quanto de energia elétrica, quanto de sistema de telefonia, quanto de dados hoje em dia, né, foi utilizado por aquele cidadão e é mandado uma conta para aquela pessoa para remunerar os serviços prestados naquela condição. Você paga pelo seu pela água que você efetivamente foi medida, ou seja, a ideia é que o serviço está à disposição de todos, mas só quem usou vai pagar pelo uso, e esse uso é individualizado. E continuando nessa classificação, em oposição aos serviços ut singuli, nós temos os serviços ut universi, que são igualmente prestados à coletividade, ou seja, existe toda uma infraestrutura estatal disponível para a prestação de serviços, mas o cidadão individualmente considerado, ele não usufrui daquele serviço de maneira direta. Não é possível medir quanto de diplomacia cada um de nós recebe dos serviços prestados pelo poder público, nós não sabemos quanto cada um de nós recebe de serviço por defesa das fronteiras, nós não sabemos quem é enquanto tem um erro aqui nessa redação, depois eu vou falar para vocês, vou falar já. Polícia, segurança pública, está escrito aí que é restritivo de direitos. Isso foi tirado de um livro que eu prefiro não falar o nome, que provavelmente o professor corrigiu depois que eu mandei, mas eu acabei deixando no meu roteiro. Foi um livro que eu avaliei tempos atrás e falava que polícia a polícia, o serviço de segurança pública era uma atividade restritiva de direitos, era um poder de polícia. Errado. Polícia militar, polícia civil são serviços públicos prestados de maneira ut universi. O telefone 190, o serviço de segurança ostensiva, ele originalmente deve ser entendido como um serviço ut universi. Você sabe que pode contar com polícia, com bombeiro, com defesa civil, você sabe que você pode contar com serviços de pronto-socorro nos hospitais, você sabe que você pode contar com o SAMU, são serviços prestados à coletividade. Só que, assim, para não errar, quando alguém perguntar para vocês o que seria serviço ut universi, assim, não tem erro, tá bom? Vou dar 2 ou 3 exemplos. Primeiro exemplo, serviço de iluminação pública. Nenhum cidadão é chamado para pagar uma taxa de iluminação pública, porque não dá para saber quanto daquela iluminação pública é diretamente beneficiado, eu sou diretamente beneficiado daquilo. Mesmo que tenham serviço de asfaltamento, não é um serviço considerado ut singuli. Embora seja possível cobrar uma contribuição de melhoria, vocês vão ver isso em direito tributário no quarto ano. A rua é pública, é um bem de uso comum do povo, e aquela rua asfaltada, ela beneficia a coletividade como um todo, não sendo justo que as pessoas que moram ali arquem com o custo daquele asfaltamento, de modo que aquela rua não será asfaltada para o bem específico dos moradores daquela rua. Aqui é um serviço prestado para a coletividade, todos que moram na cidade serão beneficiados por aquele serviço de asfaltamento. Um serviço que lança uma nova rodovia também é um serviço prestado coletivamente. Não são apenas as pessoas que moram numa cidade que não tinha rodovia ou que não tinha aeroporto que vão se beneficiar daquele novo modal de transporte. São serviços prestados à coletividade, usufruídos pelas pessoas de maneira difusa, de modo que não é possível identificar uma cobrança para as pessoas que se beneficiam daquele serviço prestado de maneira indireta à totalidade das pessoas. Então, veja, para vocês não errarem, os melhores exemplos: iluminação pública, defesa externa
e diplomacia. São os três exemplos dados por doutrina de maneira plena. Não há nenhum risco de você errar como serviço T-Universe, esses três serviços. Assim como o serviço T-Singuli, os três exemplos que vocês não vão errar de jeito nenhum são fornecimentos de energia elétrica residencial, telefonia residencial no celular e fornecimento de água e esgoto. Ok? Vocês não têm como errar. Por que eu estou dizendo que vocês não têm como errar aí? Porque nós temos algumas discussões importantes. Eu acho que a maior... Bom, vamos começar. Se você, por acaso, precisar do uso do SAMU, né, Serviço de Emergência Médica na cidade, sei lá, houve um acidente de carro, a ambulância do SAMU chegou até ali, ou mesmo alguém pegou uma ambulância e foi até um pronto-socorro, existe toda uma estrutura do pronto-socorro que está à disposição da coletividade, mas quem sofrer um acidente vai ser diretamente beneficiado por aquela estrutura. Se você ligar para o 190, ou se você ligar para que é a polícia, ou para o 193, que são os bombeiros, você diretamente vai se beneficiar de um serviço que está à disposição de quem precisa dele. Ou seja, nós temos como identificar certos serviços que estão à disposição da coletividade, mas quem ficar doente vai para o pronto-socorro, quem sofrer um incêndio na sua casa pode chamar os bombeiros, quem estiver sofrendo um problema de segurança pública pode chamar a polícia. Ou seja, nós temos situações prestadas à coletividade, mas em situações concretas, se nós precisarmos, eles estarão disponíveis. Ou seja, é perfeitamente possível imaginar que aquele cidadão que precisa do serviço será cobrado por aquele serviço. Eu não disse que eu concordo com isso, estou dizendo apenas que a grande discussão entre serviços Utsinguli e Utuniverse é que, como os serviços Utsinguli são prestados diretamente a alguém, são usufruídos diretamente por alguém, este alguém que recebe aquele serviço de maneira direta e de maneira mensurável, aferível, ele pode ser cobrado de uma taxa, ou no caso de serviço público delegado, concedido para a iniciativa privada, é possível cobrar uma tarifa ou preço público. E no caso dos serviços do Universe, o entendimento é que esses serviços, como são prestados indiretamente, não é possível aferir, não é possível medir o uso do serviço prestado individualmente, de modo que essas pessoas não podem ser cobradas em forma alguma por esta prestação de serviço. Bom, o entendimento da doutrina tem sido no sentido de que se a pessoa vai para o pronto-socorro, ela poderia ser cobrada daquilo. Se a pessoa vai no SAMU, usa o SAMU, ele poderia ser cobrado pela prestação do serviço da ambulância, pelo atendimento de emergência. Se a pessoa vai para uma escola pública, ela poderia ser cobrada a matrícula. Se ela entra numa universidade pública, ela poderia ser cobrada da matrícula e até a mensalidade. Ou seja, a ideia de que serviços do Universe não podem ser cobrados porque as pessoas que recebem aquele serviço recebem de maneira indireta, tende a sofrer modificações ao longo do tempo. Um serviço Universe que tem virado Utsinguli em todas as cidades que eu conheço é o serviço de coleta de lixo. Originalmente, a ideia é que não era possível cobrar taxa de lixo das pessoas, porque nós não temos um lixômetro, nós não temos como medir a quantidade de lixo feita por cada família, e como nós não temos como medir, não poderíamos cobrar a taxa. Bom, isso já foi para o espaço em muitas cidades, por exemplo, a cidade de Campinas, que já há algum tempo cobra. Eu acho que eu perdi a conexão. Eu acho que eu perdi a conexão por alguns instantes, eu estou de volta. Onde eu parei, gente, por favor? Vocês também não estavam aí? Vocês estão aí, né? Professor, para mim correu tudo bem. Não sei para os outros. Mas... Beleza, estão dizendo, não parou não, puxa, o meu sistema simplesmente parou de funcionar aqui, eu fiquei quietinho esperando retornar. Bom, vamos retomar então, gente. Desculpa o meu sisteminha aqui, que em casa o sistema funciona não tão bem quanto no escritório. Vamos retomar então. No serviço Utsinguli, a ideia é que, eu estava dando exemplo do lixômetro, né? Como não há uma identificação de quantidade de lixo que pessoas
efetivamente realizam. Acho que vocês... Yuski, quem é quem é a grande referência na sua sala em direito civil, em contratos? É uma boa pergunta. Vou deixar. Você é legal, hein, cara? Você não conta para ninguém, hein? Muito legal. As pessoas realmente assim, votam em você, porque você não entrega ninguém, né? Não, não é isso aqui. Bom, eu estou vendo aqui na lista, assim, aleatoriamente, será que a Natália, acho que é Rojas Guimarães, será que ela está aí hoje? Vou pedir ajuda para ela hoje, vamos ver se ela está. Xiii, ela está fugindo de mim. Ela deu enter aí, deu login, foi embora, será? Ou está com vergonha só? Lorena, você está aí? Tô sim, professor. Beleza, eu vou pedir ajuda sua e eu pedir ajuda da Júlia, tá bom? Eu não vou pedir ajuda para a Marcela, que a Marcela vive dizendo que o microfone dela não está funcionando, tá? Então não vou passar essa vergonha hoje de novo. Vamos lá, Lorena. Quando você já viu, já teve aula de direito civil, né? Contratos ou obrigações? Já. Beleza. Você, como todo cidadã, como toda cidadã brasileira, você já fez uma atividade de contrato não oneroso ou, de repente, de doação. Eu não sei exatamente qual é juridicamente o estatuto disso que eu vou te falar, mas você, um belo dia, você está num sábado em casa, você fez aquela baita faxina, ou você simplesmente num dia qualquer pegou todo o lixo da tua casa, do teu apartamento, colocou num saco. Aqui em Campinas o pessoal chama saco preto de sanito, né? Acho que você já deve ter ouvido falar dessa forma campineira de falar dos sacos de lixo. Fechou todo o lixo dentro do saco, foi lá fora e levou o lixo numa lixeira. E um pouquinho depois, um caminhão de lixo da prefeitura ou de uma empresa contratada pela prefeitura pegou o lixo e levou embora. Você já fez isso, né? Já fiz Beleza. isso. O lixo era sua propriedade, certo? Sim. Beleza. Então, sendo sua propriedade, você poderia usar, gozar e dispor dele. A minha pergunta que eu te faço é: quanto você cobrou para o lixeiro passar lá e levar a sua propriedade embora? Afinal de contas, deve ter algum valor econômico, né? Você não vendeu, você doou, o que você fez com o lixo? Nossa, não cobrei nada. Caramba, quer dizer que você deixou um lixo lá fora e o pessoal levou. Você não deu parte na polícia? Porque levaram a propriedade sua embora. Isso não é furto? É apropriação indébita? Eu estou perguntando agora aos penalistas e não só aos civilistas. Qual é o regime jurídico do ato de colocar o lixo para fora, passar um lixeiro? E se por acaso não é o lixeiro que passa, é alguém que pega o lixo? Houve furto? Porque você estava esperando que ia entregar só para o lixeiro e de repente alguém passou lá e não era o lixeiro. Houve apropriação indébita? Eu acredito que não, professor. Peraí, mas a pessoa pegou um negócio que não era dele. E o lixo você entregou lá fora, você abandonou uma coisa sua, então aquilo era um produto abandonado. Qual é o regime jurídico da disposição do lixo? Vocês nunca pensaram nessas coisas idiotas que eu estou falando para vocês? Puxa, vocês são felizes. Não, nunca pensei. A Alessia está aí também para ajudar? Ela vai fugir também, será? Junto com a Natália? Caramba, Lorena, só você para me acompanhar. Fala, Yuski. Chama o Bruno. Chama quem? O José Bruno. Ele responde. José Bruno? Exato. Pô, mas aí ele vai querer brigar com você. Ô, a Alessia falou oi. Não vai, não. E a Alessia é da turma da Marcela. Ela contou uma história aqui que está sem microfone. Alessia, então você responde aí no chat para mim.
Você acha que é um contrato de compra e venda? Você acha que é um ato de doação? Você acha que é um ato de abandono? Qual é o regime jurídico da entrega do lixo lá fora? E outra, vamos imaginar que você coloque para fora lixo tóxico. Ou seja, você não contou para o lixeiro que você está dispondo, você está jogando fora um lixo que, na verdade, deveria ser colocado, acondicionado de maneira correta, por meio de, sei lá, o nome é disposição reversa. A empresa que vende o produto tóxico ou produto radioativo, ela é obrigada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos a recuperar as embalagens utilizadas e fazer a disposição do lixo de maneira ambientalmente adequada. Mas o lixeiro não sabia disso e levou o. Agora a Natália entrou para o grupo da Alessia e da Marcela e está dizendo que o computador travou. Puxa vida, vocês não querem me ajudar mesmo, né? Mas tudo bem. Gente, em direito administrativo, nós estamos falando de. Puxa vida, a Alessia está dizendo que é abandono. E você tem o direito de abandonar lixo? Você tem o direito de jogar fora coisas assim que prejudicam o meio ambiente? Veja, nós estamos falando aqui de. Bom, vamos. Assim, na verdade, nós não estamos falando aqui de direito civil. Eu fiz uma brincadeira com vocês de direito civil e de direito penal para mostrar que muitas vezes esses campos, esses ramos do direito não são suficientes para entender questões de saúde, segurança e ordem pública. Eu não sei se tem alguém aí que é da cidade de Americana. Eu sou nascido lá e fui criado lá até mais ou menos a idade de vocês. Depois eu saí. O que aconteceu? Um belo dia, Rafaela Jordão, não sei se você lembra, Rafaela, teve um tempo aí que teve um, um prefeito que conseguiu quebrar a prefeitura a ponto de a prefeitura parar de pagar, inclusive, o serviço de coleta de lixo. O pessoal de Americana, para não ficar com lixo na frente de casa, começou a levar o lixo para a porta da prefeitura. Você passava na frente da prefeitura, que fica ali na avenida principal da cidade, se vocês não conhecem a Americana, é igual Beverly Hills, tá? Tem os coqueiros lá, é igual Far Far Away, né? A Americana se sente assim em Hollywood. E eu posso falar mal que eu sou de lá, tá, gente? Então a brincadeira, eu posso brincar porque eu sou de lá, então vocês não podem, não vem com pra cima, não. Eu lembrei do nome do prefeito, tá? O nome do prefeito dessa época foi Diego Denadai. E, assim, a prefeitura, você não conseguia nem enxergar a porta da prefeitura porque os sacos de lixo começaram a se acumular. E ali é o cartão postal da cidade que acabou vilipendiado porque todo o lixo da cidade acabou sendo levado para a porta da prefeitura. Veja, as pessoas queriam dispor do lixo, mas não tinham como porque não havia mais o sistema de coleta de lixo. Nós estamos falando de saúde pública, nós estamos falando de ordem pública e o lixo, porque é algo que está em decomposição e pode causar. Veja, é a mesma situação, ou é uma situação um pouquinho mais tranquila do que a questão funerária. Nós estamos ainda em crise terrível hospitalar. Nós ainda, apesar de ter voltado da fase roxa para a fase vermelha, nós ainda temos um risco muito grande, que é uma crise funerária. Nós não temos terrenos preparados em quantidade suficiente para promover o enterro da quantidade de mortos. O que significa que nós podemos ter uma crise ambiental sem precedentes por força de não ter como dispor adequadamente dos restos mortais dos falecidos da pandemia da Covid. Gente, não sou eu que estou falando isso, tá bom? Vocês dão um Google, vocês vão ver, todos os espectros políticos da esquerda até a direita concordam que nós podemos sofrer uma crise funerária sem precedentes. Não dá para enterrar um morto em qualquer lugar, porque existe uma coisa, vocês podem pegar até em termos ambientais, existe uma expressão chorume mortuário, ou seja, a decomposição dos corpos humanos pode causar problemas ambientais seríssimos, inclusive de contaminação de lençol freático. Se nós não tivermos e houve situações dessas que aconteceram no Equador na pandemia, no início da pandemia no Equador no ano passado.
Então, veja, se nós não tivermos uma administração eficiente dos recursos públicos para evitar, para impedir certas situações como essa, nós podemos ter uma crise sanitária sem precedentes. A disposição do lixo, é claro que aquilo é lixo, então é abandono. Bom, isso é uma regra de direito civil. Mas como nós estamos falando de saúde pública, existe a necessidade da prestação de um serviço que permita que as pessoas vivam mais ou menos bem sem a presença de lixo perto delas. Só que nós temos um outro problema interessantíssimo a respeito de serviços sanitários. Se você der um Google, vocês vão ver que a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil proíbe já há algum tempo a existência de lixões, de aterros sanitários. O acondicionamento do lixo ou o processamento desse lixo precisa ser feito de outro jeito, porque senão, os aterros nossos, tanto do estado de São Paulo, acho que praticamente todos aqui no estado de São Paulo, já estão lotados, já estão com capacidade esgotada, nós não temos mais condições de utilizar os locais como aterro. Quer dizer, se você puser mais lixo lá, nós não, assim, a estrutura não suporta mais lixo sem prejuízos ambientais sérios. Como resolver isso? Campinas já faz uns 5, 10 anos que está tentando resolver o problema de aterros sanitários. São Paulo está tentando fazer isso, aliás, a metrópole de São Paulo, mas são coisas muito complicadas. Você, ao dispor o lixo, você acaba concordando com uma estrutura de serviço público pelo qual você vai se ver livre de dejetos, você vai se ver livre de produtos que podem causar no médio prazo problemas ambientais e problemas sanitários graves. Então não é uma doação, não é um abandono, é simplesmente uma situação de serviço público relacionado à saúde pública e a regras sanitárias. E originalmente, então veja, eu brinquei, tá? Não é assim, não há um contrato administrativo, não há um contrato de venda e compra, não há um contrato ou nem um termo de doação, não há uma declaração de abandono, simplesmente o saco está lá na lixeira lá fora, o caminhão de lixo tem o dever de dispor do lixo da maneira mais adequada, ambientalmente falando, possível. Isso é uma coisa interessante, tá? Tem muita gente que faz a disposição correta do lixo orgânico, do lixo, faz a disposição dos vários tipos de lixo para fazer coleta seletiva, mas, assim, existe um filminho que vocês podem pegar na internet chamado A História das Coisas, ou History of Stuff. Está traduzido para o português, tem dublado, tem legendado e tem também em inglês para quem conseguir assistir. É uma historinha que acho que já tem uns 20 anos, tem História das Coisas e História das Coisas 2, mas o 1 que é o bom mesmo, que mostra que o lixo atual, o lixo provocado, o lixo feito, né, pela produção industrial é 9 vezes superior que todo o lixo doméstico junto. Então, as questões voltadas à coleta seletiva das cidades, das residências, resolve 1/10 do problema ambiental relacionado a lixo nas grandes cidades. O 9/10 do problema está na disposição correta do lixo industrial. Então, se você por acaso tem puxa vida, outra coisa ambiental interessante, eu vou tomar banho mais rápido porque eu tenho consciência ambiental. Bom, isso não é 1% do problema, porque o grande gasto com água no Brasil é 30% agricultura, 25%, 30% indústria, não sei quanto comércio, e não chega a 10% a água das pessoas em casa. Então, nós temos que ter consciência ambiental, nós temos que fazer a nossa parte, mas nós também temos que fazer a nossa parte exigindo das autoridades que coíbam o uso inadequado de água tratada das indústrias e principalmente da agricultura. A mesma coisa com relação à disposição de lixo. Bom, desculpa, gente, eu acabei falando de direito ambiental, que é um pouquinho de direito administrativo, é uma parte que eu gosto pra caramba de falar, vocês me perdoem. Voltando para a matéria, todos os serviços relacionados à coleta de lixo são serviços administrativos e eles ampliam direitos porque eles têm a ver com a manutenção
da saúde pública e de normas básicas de direito sanitário. Nós estamos falando de um serviço que amplia o nosso direito. E tem uma coisa engraçadíssima, tá? Se você, por acaso, gosta de manter o lixo na tua casa, porque você é aquele acumulador compulsivo, né? Acumuladores compulsivos de lixo, isso vai ser um problema sanitário gravíssimo para a região, para as pessoas à sua volta, e muito provavelmente a vigilância sanitária vai bater na sua casa e vai recolher todo o lixo e ainda vai te aplicar uma multa, porque você deveria ter se desapegado do lixo da maneira adequada. Eu acho que alguém já... que você já colocou a história das coisas aí para o povo. Gente, são 10 minutos maravilhosos, vale a pena. E já que eu sei que não tem nada a ver com a nossa matéria, mas eu vou colocar aqui no chat para as mulheres, para os homens que queiram se desenvolver também. É um curta-metragem francês que eu acho que chama Maioria Oprimida. Gente, meu francês é péssimo, mas acho que chama Majorité Oppressée. Gente, se tiver escrito errado, vocês me... Mas tem no YouTube, e o ator principal parece o Gregório do Vivier. Eu acho parecido, quer dizer, eu achava, né? Parecido fisionomicamente. Acho que vale a pena entender, puxa vida, será que machismo e misoginia existem, né? Então são 10 minutos para vocês tomarem as suas decisões a respeito disso. Desculpa, gente, voltando para a matéria. Coleta de lixo sempre foi considerado um serviço uti-universe, ou seja, a coleta está disponível, mas como nós não podemos medir o lixo de cada casa, de cada pessoa, não tem um lixômetro, nós não temos como cobrar das pessoas pelo uso do sistema aí de coleta de lixo. Isso já caiu por terra há um bom tempo. Havia uma ideia, tempos atrás, de que não era possível cobrar pelo serviço de coleta de lixo, mas o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, não me lembro, já consolidou o entendimento que a taxa de lixo pode ser cobrada de todas as residências e de todas as empresas. Uma coisa interessante, igrejas têm isenção, não é tributária, tem isenção de imposto. Não é possível cobrar IPTU de uma igreja, porque isso consta da Constituição. Mas toda igreja está sujeita à cobrança de taxa de lixo, não há isenção da taxa de lixo. Elas pagam por esse serviço, elas pagam pela prestação desse serviço. E embora já tenha havido discussões judiciais sobre a inconstitucionalidade de se cobrar essa taxa, e até pouco tempo atrás houve muita discussão e houve muita decisão judicial quanto à impossibilidade jurídica de se cobrar a taxa de lixo, o entendimento jurisprudencial hoje é consolidado no sentido de que a prestação do serviço de coleta de lixo é um serviço que pode ser taxado, ou seja, é possível cobrar por este serviço. E basta que haja, claro, uma lei que determine a cobrança. Neste sentido, é possível pensar em outros serviços colocados à disposição da comunidade e que, toda vez que alguém utilizar este serviço, na forma do artigo, acho que 78 do Código Tributário Nacional, o Estado poderá cobrar uma taxa pela sua utilização. Eu vou dar um outro exemplo de serviço uti-universe que se transformou em serviço uti-singuli para poder cobrar. Vamos lá. Yuski, já que você está aí, vamos imaginar o seguinte, imagina que você tenha um Ford Ka, ou ainda aquele 500, certo? E você vai para a praia sozinho, você aí nos seus 70 quilos, você pega o seu carro que deve pesar 200 quilos, o 500, que não gasta, faz 20 km por litro, e vai até a praia de sua preferência, e você, para ir até lá, você vai gastar, acho que uns 50, 60 reais de pedágio nas estradas paulistas. E aí você tem a sua amiga aí, sei lá, a Luísa, que ela tem uma SUV com 8 lugares, ela convida 7 pessoas para ir com ela para a praia, e ela enche a SUV com os 8 lugares da SUV estão ocupados, elas colocam, já viu mulher viajar para a praia, né? Gozado que só usa biquíni, mas a mala é enorme, parece que vai, as malas são enormes, são pesadíssimas.
E as malas também vai. Então, você imagina que aquela SUV com 8 pessoas é muito mais pesada do que o seu carro pequeno que você foi. E olha que curioso, ela pagou os mesmos R$ 50 para fazer de pedágio para fazer o mesmo trajeto que você. Qual é o sentido de se pagar pedágio nesse valor? Se o pedágio tem como contraprestação a conservação da rodovia, porque para você andar na estrada, o valor que você paga a título de conservação de rodovia é o mesmo valor que uma pessoa paga numa outra situação. Se o problema é conservar a rodovia, você paga o pedágio para usar a rodovia. E aí todo mundo usaria do mesmo jeito. Só que quando passa caminhão, eles cobram pelo eixo. Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Para mim não é claro. Eu peço desculpas a vocês, tá? Talvez seja um preconceito da minha parte, mas eu acho que em vez de pedágios deveria haver balanças. Todo carro que passar com excesso de peso deveria pagar um valor por esse excesso de peso. Ou seja, você passa no pedágio, não tem cobrança, tem uma balança. Passou lá, está pesado, você paga um valor por estar pesado. Se o valor for excessivo, você tem que descarregar. Exatamente como acontece com os caminhões nas balanças das rodovias. Só que isso tiraria a vantagem econômica de você ser a empresa que recebeu o direito de ser a concessionária da rodovia. Bom, fiz esse exemplo para mostrar que a ideia é sempre criar condições para que os serviços postos de maneira genérica possam ser individualmente cobrados das pessoas. É assim com a tarifa de pedágio, é assim também com o lixo. Não há assim, você vai pagar taxa de lixo independentemente da quantidade de lixo. Eu tenho um vizinho aqui que tem 10 pessoas morando na casa dele, eles fazem pelo menos o dobro de lixo que eu, minha esposa e meus 2 filhos fazemos numa casa com 4 pessoas. A taxa de lixo da minha casa é exatamente igual à taxa de lixo da casa dele. Tem sentido isso? Não é aferível exatamente. De qualquer forma, a aferição ou o pagamento individualizado, ele acaba sendo interessante para os prestadores de serviço e também para a coletividade como um todo. Para o Estado, é muito mais interessante. Gente, acabou aqui o meu... Desculpem, acho que eu voltei. É muito mais interessante para o governo que... Não, vou melhorar isso. Yuski, vamos imaginar o seguinte, vou dar um exemplo desse, depois eu leio a pergunta do Eduardo, que ele já mandou um tempinho. Yuski, uma pergunta para você. Vamos imaginar que você abre um escritório de advocacia e as pessoas vejam você como a grande referência no Brasil em direito internacional, direito ao desenvolvimento. E você começa a ser uma referência no Brasil. E aí uma empresa multinacional resolve te contratar para você ser o advogado consultor deles e você vai receber, assim, você vai ter um único cliente porque eles exigem exclusividade. Você vai receber R$100 mil por mês para prestar os serviços para aquela empresa. Quantas notas fiscais de serviço você vai emitir por mês? Notas fiscais. Uma só, né? Porque você só tem um cliente. Ok? Certo. Mas aí o que acontece? Você, ao longo do teu trabalho, você recebe de 9 empresas... Veja, você está ganhando 50 mil por mês, tá? Aí você tem uma situação curiosa. Você, por ter se tornado essa grande referência, 10 outras empresas te procuram e cada uma dessas empresas quer te pagar um determinado valor, sei lá, eu sou ruim de conta, mas R$4.500, alguma coisa assim. E no final, gente, eu fiz conta errada, tá? Mas no final você tem uma seguinte situação, você pode continuar recebendo 50 mil por mês tendo um único cliente, ou receber 40 mil por mês tendo 9 clientes. O que você acha mais interessante? 40 mil? 9 clientes. Mas você vai ganhar menos. Aí tá. Você aceita trocar 50 mil por 40 mil? Sim! Por que você aceita? Vou te contar um segredo. Eu também faria isso. Se eu tivesse que escolher entre ter um cliente que me paga 50 mil por mês e ter 9 clientes que me pagam ao todo 40 mil por mês, eu prefiro ficar com 9 clientes. Qual é o motivo? Simplesmente porque você ganha mais, certo? Como assim? Qual o motivo? Não. Um cliente só me paga 50 mil. E em uma outra situação, eu tenho 9 clientes que me pagam 40 mil ao todo. Tá. Veja, numa situação...
Numa situação, eu tenho a certeza de que eu vou ganhar 50 mil de um cliente só, que me exige exclusividade. Na outra situação hipotética, eu tenho a possibilidade de ganhar 40 mil por mês, emitindo 9 notas fiscais de serviço todo mês. Por que você acha que, para mim, é mais interessante ter 9 clientes ganhando 40 mil do que receber uma única nota, um único cliente me pagando 50 mil? A Porque Lorena você acabou de não explicar. fica tão... Seria porque você não fica tão dependente desse cliente? Exatamente, porque veja, Ah, vamos imaginar que você seja a empresa de fornecimento de energia elétrica que presta serviço de energia elétrica para a cidade de Campinas, ok? O que você preferiria fazer? Você preferiria mandar uma única nota fiscal de serviços para pagamento da prefeitura e a prefeitura paga por toda a energia elétrica da cidade dos moradores? Ou você, como empresa, preferiria mandar uma nota de cobrança para cada casa da cidade? Olha que mandar 200 mil contas é complicado, é chato pra caramba, mas por que é preferível? Porque se a prefeitura atrasar, se a prefeitura não pagar, se a prefeitura te enrolar, você fica sem receber por não sei quantos meses. Por outro lado, se você manda a conta para um monte de gente, você pode até ter inadimplemento. Vamos imaginar que 10% do pessoal não te pague, mas ainda assim você vive com os outros 90%. O risco de inadimplemento é muito menor do que o risco de ficar sem receber nada. Então, em tese, é melhor você ter muitos clientes pagando do que ter um só. No caso do serviço de lixo, a única fatura que a empresa de transporte de coleta de lixo recebe é da prefeitura. Você não recebe um boleto na tua casa cobrando pelo lixo. A empresa de transporte de coleta de lixo emite só uma fatura. O que acontece se a prefeitura resolver não pagar aquela fatura? A empresa de lixo para de trabalhar. Foi o que aconteceu em Americana, tempos atrás. Então, veja, é muito mais interessante para a empresa que presta serviço cobrar diretamente do usuário do serviço público. E para a prefeitura, para o governo, para a União Federal, também é mais interessante fazer desse jeito, porque ela não precisa contar com dinheiro no orçamento para fazer o pagamento daquele serviço público. Ou seja, tanto as prestadoras de serviço quanto os governos preferem que os serviços sejam todos transformados de uti-universe para uti-singuli. Há um interesse do empresariado, porque o risco de receber é menor, e o risco de não receber, desculpa, é menor, e os governos preferem transferir esse custo para o usuário, para o cidadão, porque eles não têm a necessidade de ter no orçamento público dinheiro para fazer isso. Se tiver dinheiro no orçamento, pode ser usado para fazer outras coisas. Não sei se ficou claro o porquê que, ao longo do tempo, os serviços uti-universe são paulatinamente transformados em serviços uti-singuli. A ideia é que, no longo prazo, todos os serviços prestados sejam cobrados do cidadão, ou seja, existe a possibilidade, infelizmente real, de, sei lá, de se justificar a cobrança de internação no pronto-socorro, a cobrança de vacina no posto de saúde, a cobrança de medicamento quando você busca na farmácia do posto de saúde, a possibilidade de você ser cobrado de matrícula e mensalidade nas escolas públicas. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que minha tela brilhou. Ilse, pois não. agora faz sentido. Eu estava mais pensando na perspectiva, na questão da coleta seletiva, né? Vamos ficar na coleta seletiva. Que fosse essa cobrança uti-singuli, ela também acho que deve estimular esse sentimento de maior responsabilidade do cidadão para com o lixo, sabe assim? Porque quanto mais lixo você produz, você vai ter que, né, vai custar um pouquinho mais no seu bolso. Sim, mas assim, em termos de taxa, não importa se eu tenho um lixo de uma família de um só, ou se na minha casa tem 10 pessoas, a taxa do lixo vem exatamente do mesmo jeito. Ou seja, a taxa é pela prestação do serviço uti-universe. Como não há como identificar quanto de lixo eu gasto, há uma taxa por ter o serviço à disposição. Quando nós tivermos um lixômetro, ou seja, a possibilidade de saber quanto cada família. Isso. Opa, desculpa. Oi? Não. Não, mas é isso mesmo. Quando tiver um mecanismos para quantificar, você conseguir, né, transformar esse serviço
universo em uti singuli, por haver meios de quantificação, por haver essa estrutura, né, para deixar mais para fazer um atendimento mais singular, você, né, acho que você poderia promover maior responsabilidade às pessoas, sabe, em questão com lixo, porque você teria ou não. Não sei. Eu gostaria muito que isso fosse possível, mas isso é uma forma bem liberal de resolver as coisas, né? A gente vai cobrar para que a pessoa se conscientize pela parte mais sensível da sua anatomia, qual seja o bolso, né? Faz sentido, sem dúvida alguma. Mas, veja, você não cobra taxa pelo serviço, assim, a prestação de serviço uti-singuli é cobrado a prestação de serviço na medida em que a pessoa usa aquele serviço. Você consegue medir, você consegue cobrar um valor proporcional ao uso daquele serviço. O serviço uti-universe, ele é passível de cobrança de taxa, mas não uma cobrança que seja adequada à quantidade que você usa daquele serviço. Ou seja, é possível pensar em taxa de iluminação pública, é possível pensar em taxa de asfaltamento, mas não é possível pensar em uma, assim, porque você usa mais o serviço que outros, você vai pagar mais. Não tem como, todas as pessoas seriam taxadas no serviço uti-universe da mesma forma. A ideia de qualquer forma, é a transformação do serviço uti-universe em uti-singuli para que o cidadão seja o único a ser cobrado pela prestadora de serviço daquele serviço prestado na medida em que for prestado. É essa a ideia do serviço uti-singuli, essa é a ideia do serviço uti-universe. Mas isso tem que vir com... E a questão, por exemplo, da desigualdade, como fica, né? Não é? Olha, a taxa, pelo artigo 78, é um tributo cobrado exclusivamente porque o serviço está à disposição, independentemente de você usar ou não. Mas é possível cobrar a taxa porque você requereu a realização daquele serviço. Por exemplo, você estuda numa escola pública e a escola tem a possibilidade de cobrar uma taxa pela expedição do diploma. Por exemplo, na Unicamp, você quer o diploma e é possível que se cobre uma taxa pela expedição. O MEC cobra essa taxa, simplesmente porque é um serviço que está à disposição de todos, mas como você requereu aquilo, você vai pagar por aquilo. E assim, só que a taxa é a mesma para todos aqueles que pedirem o diploma. A taxa é a mesma para todos aqueles que tiverem disponível o serviço de lixo. A taxa é a mesma para todos aqueles que tiverem aquele serviço uti-universe disponível. A partir do momento que há uma singularização daquele serviço, na medida em que você utiliza aquele serviço e aquela quantidade aumenta ou aquela quantidade não aumenta, você será cobrado proporcionalmente à quantidade de serviço prestado. Não é possível identificar quantidade, não é possível fazer uma gradação da utilização dos serviços do uti-universe. Por isso que os serviços do uti-universe são cobrados com base na taxa, pura e simplesmente. E alguns não são cobrados nem a taxa, porque não se consegue identificar o valor pelo qual o serviço deve ser prestado. Porém, a ideia do governo é sempre ter taxas para todos os serviços prestados. Curiosamente, muitos serviços ainda são prestados sem cobrança de absolutamente nada. É possível se pensar em cobrar isso? Sim. No Brasil, nós temos inúmeras situações de serviços que se discute a possibilidade de cobrança de taxa e se pergunta também a possibilidade de aferição de quantidade de prestação de serviço para que eles possam ser cobrados não por uma taxa, mas pela quantidade de serviço prestado para cada cidadão. Isso é uma discussão tributária, isso é uma discussão de extrafiscalidade, isso é uma questão de política pública e que o que não falta é discussão a respeito disso. Não, Wilson, que você não está monopolizando. Tanto que o Eduardo, às 10h54, fez uma pergunta e eu vou tentar responder agora. Está escrito assim: professor, eu não entendi como a polícia não pode ser considerada serviço uti-singuli, se é possível identificar um uso direto quando alguém liga para o 90. Não daria para cobrar uma taxa? Vamos voltar tudo. Primeiro, a polícia é considerada um serviço uti-universe porque a polícia está lá à disposição de todos.
ok? Então, assim, você é beneficiado com o serviço público de polícia, assim como você é beneficiado com o serviço, a existência de um pronto-socorro, a existência do SAMU, a existência de escolas para a matrícula dos filhos, a existência de postos de saúde para atendimento ambulatorial, de emergência, etc. Então, está lá à disposição. É possível alguém ligar para 190 e ser cobrado uma taxa dele? Até seria possível, certo? Mas fica meio complicado você precisar de polícia que precisa proteger a tua vida ou teu patrimônio e você cobrar uma taxa de uma pessoa que pede por aquele serviço. Assim, de repente a pessoa, para não gastar dinheiro, não vou ligar. Na verdade, assim, a ideia existem certos serviços no Brasil que não devem ser cobrados em hipótese alguma, por exemplo, polícia. Mas sim, é perfeitamente possível você ligar para o Corpo de Bombeiros para pedir uma emergência deles, o Corpo de Bombeiros chegar com um caminhão enorme, cheio de bombeiro dentro no seu local, não haver nenhuma emergência para eles, não haver absolutamente nada, e eles cobrarem uma indenização, cobrarem até uma multa de quem mobilizou de maneira indevida aquele serviço. Se você liga para a polícia para fazer uma denúncia falsa, isso é crime, e isso acaba tendo assim, o direito acaba organizando isso de outra forma. Se você utiliza da estrutura da administração sem necessidade, se você movimenta tudo isso sem necessidade, você acaba sendo responsabilizado mais criminalmente, às vezes civilmente, do que administrativamente. Mas, em tese, sim, é perfeitamente possível. Bom, primeiro, a polícia não é considerado serviço uti-singulo, a polícia é considerada segurança pública, é um serviço uti-universi, certo? A grande discussão a pessoa precisa do serviço de polícia, assim, é aquela pessoa que vai precisar do serviço ambulatorial ou vai para a cirurgia no pronto-socorro. Toda aquela estrutura está posta à disposição daquela pessoa naquele momento. Seria possível cobrar uma taxa pela prestação daquele serviço daquela pessoa? Em tese, sim, é possível pensar na criação de uma taxa, ou seja, uma taxa de internação, uma taxa de utilização do serviço. É possível pensar nisso. No Brasil, porém, entende-se que serviços de emergência médica, serviços de segurança pública, serviços de defesa civil não devem ser taxados. É possível pensar numa taxa? Sim, mas no Brasil não existem taxas, não existem leis que prevêem taxas nesse sentido. Pode vir a ter? Sim, pode vir a ter. Isso vai tirar a ideia de ser um serviço uti-universi? Não, eles continuarão sendo serviços uti-universi, porque a pessoa que precisa de um atendimento rápido e a pessoa que precisa de uma internação em UTI seria cobrado a mesma taxa, a taxa de internação. Não vai ser uma taxa por tempo de internação, ainda mais porque não é possível identificar com precisão quanto de serviço médico a pessoa usa em cada situação específica, né? A pessoa tem uma emergência médica de, sei lá, ortopedia, e os custos dessa internação são diferentes de uma pessoa que tem uma emergência médica porque sofreu um ataque cardíaco. Os procedimentos são diferentes, os remédios são diferentes, o atendimento é diferente, a cirurgia é diferente, os custos são diferentes, e não dá para aferir isso de maneira precisa. Por isso que não dá para você fazer a singularização deste serviço. Mas nada impede que o serviço uti-universi tenha uma taxa de segurança pública, tem uma taxa de defesa externa, tem uma taxa que são utilizados pela manutenção. De qualquer forma, quem usa aquele serviço poderia cobrar uma taxa, mas toda essa estrutura de saúde, segurança, educação, em tese, essas estruturas são mantidas pela cobrança de impostos, e os impostos são, por força da lei orçamentária, transformados em recursos públicos voltados para a manutenção dessa infraestrutura. Eduardo, não sei se eu te respondi, se por acaso ficou alguma dúvida, se por acaso você acha que eu fugi da resposta, eu tento falar com outras palavras, eu tento dar outros exemplos. O Eduardo disse que eu respondi, então eu vou acreditar nele. Vamos voltar para a matéria? Cadê
Onde está aqui o meu roteiro? Vamos ver se eu acho. Não, eu peguei errado. Vamos tentar de novo até aprender. Achei. Bom, também existem serviços com relação à classificação quanto à exclusividade do titular. E aí nós temos uma distinção entre serviços privativos e serviços não privativos, ou seja, existem serviços que só podem ser prestados pelo próprio Estado em regime de monopólio, de direito de fato. Atualmente, serviços em sentido amplo devem ser feitos, assim, os que não foram privatizados. Por enquanto, gente, olha, navegação aérea não é um serviço privativo do Estado. O único serviço, por enquanto, que é monopólio público, por decisão do STF, por questão estratégica, são os Correios, nem Correio Aéreo. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos detém um monopólio da prestação de serviço de postagem, ok? Todos os outros serviços, inclusive o serviço de prospecção de petróleo e de não só prospecção, mas também mineração de petróleo, ou seja, captação de petróleo, inclusive no pré-sal, não é mais exclusividade do poder público por meio da Petrobras. E existem os serviços não privativos, que podem ser, na forma do artigo 175 da Constituição, prestados pelo Estado, direta ou indiretamente. Nós temos os concessionários de serviço público, que, mediante autorização ou regulamentação, podem prestar o serviço, e também nós temos serviços que são regulamentados à prestação de serviços por particulares, como as escolas privadas e os hospitais privados. São serviços públicos prestados por entidades privadas de maneira ao lado da prestação de serviço público de educação e saúde. Também temos a identificação de serviços considerados essenciais e não essenciais, mas essa discussão fica meio complicada, porque como nós podemos dizer que um serviço que amplia direitos, ele é essencial, concordo, mas tem dificuldade de dizer que existe um serviço que amplia direito, ele é não essencial. Fica muito complicado, tá? Para evitar esses problemas, nós podemos entender que nós temos não serviços públicos essenciais e não essenciais, nós temos serviços públicos que seriam próprios e serviços públicos que seriam também essenciais. Assim, é difícil falar de um serviço não essencial, né? Então, a gente chama os serviços não essenciais de serviços públicos impróprios. O que seriam os serviços públicos próprios? São os prestados diretamente pelo Estado, pelo poder de império, ou seja, sem delegação. Atualmente, no Brasil, nós temos apenas os serviços de segurança pública. É serviço sim, tá, gente? Se para mim não é serviço, era baseado num texto que eu li em seguida, após ter feito isso, e mantenho a ideia que segurança pública é um serviço e não um poder de polícia. E aí tem alguns serviços que são essenciais para o Estado, como tributação e diplomacia. E aí nós temos serviços públicos, entre aspas, não essenciais e impróprios, que são prestados pelo Estado ou por terceiro, em ambos os casos, mediante cobrança de remuneração, taxa, tarifa ou preço público. Na verdade, são serviços tão essenciais quanto os próprios, mas que por interesses econômicos dos grandes grupos, entende-se que tais serviços só poderiam ser prestados de modo eficiente por empresas privadas, deixando o Estado para realizar suas funções típicas ou essenciais, e geralmente essas funções típicas elas são deficitárias ou com cobrança inviável, e às vezes também porque ainda não há desculpa alguma que permita a sua terceirização. Tipos de serviço público impróprio, todos eles têm caráter uti singuli, pois se não fossem uti singuli, não haveria como cobrar pelo serviço. E aí nós temos os serviços impróprios. Eu quero ver alguém falar para mim que fornecimento de água, esgoto sanitário, energia elétrica e telefonia não são serviços essenciais. Para a geração de vocês, até o Wi-Fi é serviço essencial. E aí são considerados serviços impróprios, porque efetivamente não são serviços que devem ser prestados exclusivamente pelo Estado, de maneira direta por ele, ok? E aí nós temos os serviços autorizados de educação, saúde, prestados por particulares, mediante autorização de funcionamento pelo poder público. Os serviços públicos impróprios também são chamados serviços de utilidade pública. E sobre o serviço público ser essencial ou não essencial, nós temos aqui no Brasil uma lei de 1989, que é a lei de greve.
e lá nós temos a indicação do que são considerados essenciais, ou seja, serviços que não pode haver greve completa, não pode haver paralisação completa, porque essa lei entende que aqueles serviços são essenciais. E tem alguma coisa interessante, porque, veja, o fornecimento de água, esgoto e energia, eles, assim, os serviços devem continuar sendo prestados, e se houver greve, o fornecimento precisa continuar havendo. E se o fornecimento continuar acontecendo, os serviços, eles podem ser paralisados desde que o fornecimento seja mantido. Ou seja, se houver alguma forma de manter os serviços acontecendo, a greve pode se realizar. Serviço público de transporte, greve no transporte público. Os motoristas e cobradores de ônibus, eles podem realizar o serviço. E tem até uma coisa interessante, né? Por muito tempo se entendeu que o serviço público deveria ser mantido e o pessoal teria que fazer greve prestando serviço. Qual seria o melhor jeito de forçar a greve do serviço público? Não seria paralisando o serviço público, mas, na verdade, realizando o serviço público, ou seja, o motorista vai trabalhar, mas o cobrador não vai. Ou seja, o melhor jeito de você forçar uma negociação de categoria de transporte público não é paralisando o transporte público, é realizando o transporte público e não cobrar a tarifa do usuário, do cidadão. É um tipo de forma de realizar a prestação de serviço público, ou seja, o público continua recebendo o serviço e quem presta o serviço acaba se sentindo com vontade de negociar, não porque houve a paralisação do serviço, mas porque houve a paralisação da cobrança do serviço. Acaba sendo uma forma bem interessante e, curiosamente, os sindicatos jamais, parece que eles nunca fizeram algo nesse sentido. Ou se tentaram fazer, aí aconteceu, a briga ficou mais séria, né? Acho que alguém que goste de estudar sobre greve pode tratar a respeito disso. E aí nós temos os conceitos de serviço público, tá? E qualquer que seja o conceito, ele acaba levando em conta pontos importantes para a definição do objeto, mas ele acaba deixando outros aspectos de fora. Não há só serviços públicos que atendam necessidades coletivas, certo? Existem serviços que organizam a burocracia do Estado, e são serviços públicos, tão serviços quanto aqueles diretamente prestados ao cidadão. Existem serviços públicos que são fruíveis pelo cidadão, mas também existem serviços públicos que são servidos indiretamente. Aí um grande autor, Edmir Neto de Araújo, professor da USP, ele apresenta o seguinte conceito no livro dele. Serviço público é toda atividade exercida por Estado ou por quem lhe faça as vezes, para a realização direta ou indireta de suas finalidades, das necessidades ou comunidades do coletivo, ou mesmo conveniência do Estado, tudo conforme definido pelo ordenamento jurídico, sob regime peculiar, total ou parcialmente público, por ele definido. Ou seja, qualquer coisa que o Estado fizer para ampliar os direitos dos cidadãos é serviço público. Alexandre Maza, um professor que tem um livro que eu li faz bastante tempo, apresentou uma análise, eu gostei do que ele escreveu aqui. Atividade material de natureza ampliativa de direitos, né, prestada diretamente pelo Estado ou por seus delegados, sob regime de direito público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou seja, com vistas à satisfação de necessidades da coletividade. As pessoas precisam que serviços sejam prestados ou não sobrevivem, não têm seus direitos resolvidos, prestados ou não têm os seus direitos realizados. E aí nós temos alguns princípios relativos ao serviço público, nós temos algumas considerações, e daqui até o final desse texto, eu vou precisar de pelo menos mais uns 45 minutos, uma hora, para tratar desses princípios. Como nós já estamos chegando quase ao momento final da nossa aula, eu acho que cabe nós não iniciarmos este segundo tópico sobre serviços públicos e deixar para a aula de quinta-feira. Se vocês me permitem, a gente faz deste jeito. Podemos encerrar por hora e agradeço a presença de todos. Eu agradeço a presença, inclusive, das pessoas que não quiseram falar comigo porque morrem de vergonha, tá? Mas eu agradeço ainda mais as pessoas que
seguraram a vergonha, seguraram o estar tão encabulados assim de falar em público. Muito obrigado por quem aceitou participar um pouquinho da aula comigo. Gente, eu vou encerrar a aula neste momento, ou pelo menos parar a gravação agora, e agradeço muito a presença de todos. Fiquem com Deus, muito obrigado e até quinta-feira.